Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O tema de hoje é Goiás e a Proclamação da República. Nós vamos ver como que o nosso estado recebeu a notícia da Proclamação da República. O que mudou? Nós vamos ver também um pouquinho da história do nosso estado. Então, vamos começar, pessoal, recordando uma imagem que nós trabalhamos anteriormente, que é a Proclamação da República, essa tela feita pelo Benedito Calixto em 1893, mas para vocês recordarem a respeito da Proclamação da República aqui no Brasil. Vamos recordar também que o Brasil foi o último país da América a se tornar uma república, tá legal? Então, para eu falar sobre Goiás na Proclamação da República, eu preciso entender Goiás antes da Proclamação da República. Vamos recordar que Goiás, no período colonial, viveu o auge da mineração, quando os bandeirantes aqui chegaram no século XVIII, quando muitas pessoas vieram para cá para explorar o ouro, explorar os demais metais preciosos. É nesse momento que vão surgir as primeiras cidades aqui em Goiás, como a cidade de Goiás, que vai ser a nossa capital durante muito tempo, até 1933, com o surgimento de Goiânia. Temos Pirenópolis, Corumbá, várias cidades que surgiram através do ouro. Com a decadência da mineração, Goiás também passou por um período de mudança. Ao invés da exploração de metais preciosos, a agropecuária começou a ganhar espaço. Por isso que até hoje o nosso estado, a economia do nosso estado é muito forte na questão da agropecuária. E isso nos mostra a importância do estudo da história, para a gente entender essa realidade que nós vivemos, tá legal? Vamos olhar aqui no slide, pessoal, para a gente ver um pouco sobre Goiás. Olha só, gente, Goiás pertencia à capitania de São Paulo. Vamos lembrar que na época da colônia, não se chamava estado, se chamava capitania. A capitania de São Paulo até 1749, que foi nesse período aqui que Goiás vai começar a sua fase de mineração, exploração do ouro e dos demais metais preciosos. Após a independência, Goiás passa a ser uma província, e Vila Boa, a cidade de Goiás, vai conhecer o seu primeiro governador, que é o capitão-general Conde dos Arcos. Inclusive, até hoje, o Palácio Conde dos Arcos, lá na cidade de Goiás, que era a sede do governo. Então veja, pessoal, que o nosso estado ele vai começar muito ligado à capitania de São Paulo. É por isso que os bandeirantes vindos de São Paulo vão chegar até aqui, onde hoje é Goiás, tá bom? Continuando aqui olhando no slide, olha só, gente, Goiás continuaria sob o mesmo marasmo econômico, ou seja, durante um certo período, o nosso estado, Goiás, passou por graves problemas, por conta da mineração que tinha entrado em decadência. Dom Pedro I também passou por um período difícil no seu governo, e era preciso modificar algumas coisas dentro do nosso estado, tá legal? Então, gente, é nesse momento que Goiás, então, vai passar por essa mudança, principalmente na parte econômica. Era preciso fazer alguma coisa, era preciso agir. Não poderia ficar apenas naquela crise por conta da falta de metais preciosos. Então, é nesse momento que a agropecuária se torna a principal atividade econômica do nosso estado. Veja no slide aí, pessoal, olha só, que a transição da sociedade aurífera, ou seja, a sociedade do ouro, a sociedade da mineração, para a agropecuária, essa transição, ela se refletiu muito na população. Goiás, em 1849, tinha apenas 79 mil habitantes. Em 1890, um ano depois da proclamação da República, olha o tanto de pessoas aqui, 227 mil. Além desse crescimento, a relação do escravo com o senhor vai se tornando mais distante com o trabalho do pastoreio do gado, diminuindo a hierarquia. E nesse momento, pessoal, a gente vê os espaços sendo ocupados pela criação de gado. Então, o gado que precisava de um espaço maior para a sua criação,
né, encontra um solo fértil aqui em Goiás, tá certo? Então veja que essa transição do ouro para a agropecuária demorou um pouco, né? Era preciso encontrar alguma solução para o nosso estado, para o estado de Goiás. Outra questão interessante, pessoal, é que no final do século XIX chegaram as primeiras estradas de ferro aqui para o Brasil. E Goiás, como estava longe do Rio de Janeiro, que era a capital do Império, né, que era a capital do Brasil, né, demoraria muito para chegar à estrada de ferro, que se chegasse antes até poderia ajudar nessa transição. Mas, né, essa demora acabou isolando ainda mais o nosso estado do restante do país. Então veja, pessoal, que interessante, né, o nosso estado, muitas vezes, ele passou por essa crise, né, na história, muito por conta desse isolamento que existia no Brasil. Vamos lembrar que o Brasil, até hoje, né, é um imenso país. O Brasil é um país continental, né, ou seja, um país que ocupa praticamente toda a América do Sul, né, boa parte da América do Sul. E durante muito tempo, praticamente não existia comunicação entre as províncias, entre os estados. Então, quando a estrada de ferro chegou aqui no Brasil, no final do século XIX, foi uma esperança de fazer essa interligação. Mas até chegar aqui em Goiás, demorou um pouco. Então, boa parte dessa crise econômica que o nosso estado vai passar é por causa desse isolamento. Como é que Goiás iria vender os seus produtos se não existia um meio de comunicação para isso? Se não existia um trem, uma ferrovia para levar essa produção? Ou se não existia uma ferrovia para trazer, né, pessoas para cá? Então, com a chegada da estrada de ferro aqui em Goiás, né, no começo do século XX, trouxe muitas mudanças para o nosso estado. Né, ali na região de Catalão, né, que chegou a primeira estrada de ferro aqui em Goiás, vinda lá de Araguari, em Minas Gerais, tá certo? Então, pessoal, nós estamos tendo a oportunidade hoje aqui na nossa aula de estudar também sobre o nosso estado, de ver as mudanças que aconteceram na história de Goiás, tá legal? Beleza? Gente, olha só, e Goiás na República, como é que foi? A primeira fase da República, que a gente a divide de 1889, que é o período, que é o ano da proclamação da República, até 1930, que é onde acontece a Revolução, né, a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder. Nesse período, nós chamamos de primeira fase da República, que é o primeiro momento republicano. Olha só, gente, olha no slide. A primeira fase da República em Goiás, até 1930, foi marcada pela disputa das elites oligárquicas, ou seja, de pequenos grupos que comandavam o governo do Estado, né, de famílias que governavam o Estado. Olha só, nós temos as famílias dos Bulhões, dos Fleuris, né, os Jardim Caiado. Então vejam que essas famílias é que vão dominar a política nessa primeira fase do Brasil República, tá certo? Até o ano de 1912, prevaleceu na política goiana a elite oligárquica dos Bulhões, liderada por José Leopoldo de Bulhões, né, temos até uma cidade, né, com esse nome, né, Leopoldo de Bulhões, e a partir dessa data, até 1930, a elite oligárquica dominante passa a ser dos Jardim Caiado, liderada por Antônio Ramos Caiado. Então veja que dentro desses grupos, dentro dessas famílias dominantes, vai existir a disputa de poder. Vão existir, né, melhor dizendo, essas disputas pelo poder, tá legal? Então, nós vemos formar, né, esses pequenos grupos que vão exercer a sua política baseada na força, né, que vão exercer o seu domínio, né, através do voto de cabresto, né, entre outras maneiras de dominação, tá legal? E por que será que em 1930 começou uma nova fase na República? Justamente é o período que nós vamos ver chegar o Pedro Ludovico Teixeira. Pedro Ludovico, né, ele que vai ser, né, ele que vai ser escolhido, né, por Getúlio Vargas como interventor federal aqui em Goiás. Então, a partir de 1930, nós temos a segunda fase da República. E é uma fase que Goiás se desenvolve bastante. É a fase em que surge Goiânia, Goiânia é construída,
é a fase em que Goiás, né, ele se mostra para o país inteiro, é uma fase em que Goiás se desenvolve muito, né, ao contrário dos períodos anteriores, tá legal? É por isso que em 1930 nós temos essa mudança dentro da nossa história. Se na primeira fase nós tivemos uma oligarquia, ou seja, um pequeno grupo dominante, a partir de 1930 até 1945, nós vamos ver governar em Goiás a figura, né, de Pedro Ludovico Teixeira, que era quem? Era nada mais, nada menos do que o nosso interventor. Mas o que é isso, interventor? Interventor era um cargo criado pelo Getúlio Vargas, que era o presidente da República na época, como se fosse um governador. Mas esse governador, ele era de confiança do presidente. Ele não foi eleito, não passou por nenhuma eleição, mas ele tinha totais confianças do presidente da República. Então, quando Pedro Ludovico foi escolhido interventor federal aqui em Goiás, ele tinha plena confiança de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas apoiou bastante a chegada de Pedro Ludovico aqui em nosso estado. Só uma curiosidade a respeito da vida do Pedro Ludovico, ele utilizou muito jornal também para criticar as oligarquias que estavam no poder. Inclusive, por conta dessa oposição que ele fazia às famílias que dominavam o governo de Goiás, ele chegou a ser preso, né? Ele só foi libertado por conta da vitória da Revolução de 1930. Então, Pedro Ludovico Teixeira, assim que ele começou a governar o nosso estado, ele buscou dar uma nova cara para Goiás. Ele não queria ser uma continuidade das antigas famílias, né, que foram destronadas do poder em 1930. E uma novidade que ele trouxe foi justamente a mudança da capital federal, mudança da capital de Goiás, né, Goiânia. Goiânia já vai surgir, né, já vai começar a ser discutida, né, pouco tempo depois da chegada do Pedro Ludovico aqui, né, no governo de Goiás, tá certo? E ele conseguiu fazer a transferência da capital, né, ele transferiu Goiânia, né, foi lançada a pedra fundamental de Goiânia no dia 24 de outubro de 1933, né, e a cidade de Goiás perdeu, né, o seu título de capital de Goiás. Título esse que vinha desde o período da mineração, né, e é interessante a gente perceber que ao longo desse tempo, né, desde a mineração até 1930, Goiás não teve grandes mudanças, né? Tem pessoas que falam, né, Goiás parou no tempo, né, que Goiás ficou isolado de tudo, né, como a gente falou anteriormente, e de fato isso é verdade. Então, com a chegada de Pedro Ludovico, trouxe uma novidade para a política goiana. E essa novidade não era apenas a figura em si de Pedro Ludovico, mas também a ideia, né, de transferir a capital para Goiânia. E Goiânia foi construída, né, é uma cidade, uma metrópole, né, uma cidade imensa, né, uma cidade que foi baseada na ideia da modernidade, né, com a sua arquitetura Art Deco, com as suas avenidas largas, né, totalmente diferente das ruas estreitas lá de Vila Boa. Então, Pedro Ludovico conseguiu essa novidade, né, que foi a construção de Goiânia. E dessa forma, ele retirava a capital de Goiás lá, né, dos mandos, né, dessas famílias que foram destronadas pela Revolução de 1930. Tá legal? Então, é importante nós estudarmos a história do nosso estado, não apenas como conhecimento geral, mas como moradores, né, do nosso estado, para a gente compreender, né, como que Goiás, né, se desenvolveu, né, o que aconteceu no nosso estado para chegar até o momento que nós estamos hoje. Se hoje nós temos uma capital como Goiânia, é porque teve todo um passado por trás e que nessa aula nós estamos tendo a oportunidade de estudar, tá certo? Então, na aula de hoje, nós tivemos, né, nós conhecemos, né, um pouco mais sobre a história de Goiás, vimos, né, a crise que Goiás passou depois da decadência da mineração, né, a transformação para a agropecuária, até falarmos do período de Pedro Ludovico à frente do governo de Goiás, tá certo? Então é isso, meus queridos, nós vamos encerrar aqui a nossa aula. Muito obrigado, aquele abraço, fique com Deus, até a próxima.